E aí galera, beleza? Aqui é o Stefânio e hoje a gente vai voltar com nossa segunda aula sobre ASP.NET MVC, abordando os temas root config e bundle config. Mas antes de prosseguir com os temas, na aula passada eu recebi a seguinte dúvida: não consegui criar uma aplicação ASP.NET MVC. O que acontece? O MVC está disponível a partir do .NET Framework 4.0. Então a gente vai aqui em New Project. E a gente aqui pode ver os frameworks instalados na máquina. Então, se a gente for aqui no 3.5, a gente só tem o WebForms. Mas se a gente for no 4, a gente já tem o MVC. Então, se você não tem aqui do 4 para frente, você tem que instalar. Você pode dar uma atualizada aí no seu Visual Studio, ou você pode vir aqui no Google e procurar Framework 4.0 e realizar o download dele. A partir daí você vai conseguir criar uma aplicação ASP.NET MVC. Então, o primeiro tema da aula de hoje é o root config. O ASP.NET MVC ele utiliza o ASP.NET Routing para rotear os URLs, tornando o acesso e requisições via URL mais amigável. Então, aqui eu vou compilar o projeto. Quando eu compilar o projeto, a primeira página que ele vai cair aqui na controller home, na action index. Caiu. Vou dar um continuar aqui. Então essa aqui é a minha página inicial. Vou também digitar aqui home/index. Ele vai cair aqui também. Então vou dar um continuar. Então, onde aqui no ASP.NET que ele me fala que a controller home e a action index é a minha página inicial. A gente vem aqui no app start e vem aqui no arquivo root config. E aqui a gente tem um default, o padrão, né? Aqui está falando que o padrão vai ser a controller home e a action index. Esse aqui eu posso trocar. Então, quando você quiser trocar sua página inicial, basta você mudar aqui. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar a controller account. E vou colocar action login. Vou compilar. Então aqui ele trocou minha página inicial. Então quando você precisar trocar sua página inicial, o default dela, você pode só mudar aqui, ó. Você seleciona a nova controller e a nova action. Na primeira aula eu também falei que quando você entra, por exemplo, meusite.com/admin/index, o ASP.NET ele mapeia o admin para controller admin e a index para action index. Isso também está tudo aqui especificado no arquivo root config, né? O URL aqui, ó. Controller /action o ID, que no caso aqui é um parâmetro que é opcional. E como que eu recebo parâmetro no ASP.NET MVC? Ó? Vamos pegar a action aqui teste. Vou colocar que ela vai receber um int ID. Vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver. Então, eu vou entrar aqui /home, /teste, /1. Então, olha o ID aqui, o ID é 1, esse aqui é o parâmetro. Beleza, então vamos continuar aqui. E o que acontece se eu não passar parâmetro? Vamos ver, /home, /teste. O ASP.NET reclama porque o ID ele é do tipo int, que é uma variável não nula. Então, se eu quiser deixar o parâmetro opcional aqui também, eu venho aqui e coloco uma interrogação. Essa interrogação significa que o int ele pode ser do tipo nullable. Então vamos compilar de novo. Vou entrar aqui /home, /teste, /1. Então lá o parâmetro ele recebeu 1, certo? Então agora eu não vou passar parâmetro, /home, /teste. A gente vai ver, não passei parâmetro, então o ID veio nulo, certinho.
Agora o próximo passo é entender um pouco sobre o URL amigável. O URL amigável é uma URL de fácil compreensão para a gente. Então, eu estou aqui, eu digito home barra teste barra 1, a gente vai ver aqui que o parâmetro veio 1, certo? A mesma coisa de eu fazer home barra teste, interrogação, id igual a 1. Então, o id também veio igual a 1, né? Então, o URL padrão, se eu passar um parâmetro por get, você tinha que colocar uma interrogação, o nome da variável igual a. Se você fosse passar dois parâmetros, você tinha que colocar uma interrogação, o nome da variável, o parâmetro, e comercial, a outra variável e o valor dela. Num URL amigável, você passa tudo só pela barra e o sistema já consegue entender. E o ASP.NET, ele entende justamente tudo aqui pelo root config. Tá vendo que depois da action, o que vem depois da barra ele considera como parâmetro? Eu poderia também adicionar aqui outro parâmetro. Vamos colocar aqui subid. Subid, ele é um parâmetro opcional. Beleza, vamos colocar aqui no teste outro int subid, certo? Vamos compilar o projeto. Então vamos passar aqui barra home, barra teste, barra 1, barra 2. Então caiu aqui, a gente vai ver o parâmetro id é 1, subid é 2. Então passar o parâmetro desse jeito aqui é muito mais fácil e muito mais intuitivo do que passar um parâmetro, por exemplo, do jeito antigo, né? Subid igual a 3. Os dois funcionam, mas fica bem mais agradável e bem mais fácil de ver você passando com uma URL amigável, certo? Então, com isso, a gente vê que o root config, né, ele permite que você facilmente crie a sua URL amigável com a quantidade de parâmetros que você precisa, né? Pode ser 1, 2, 3 e assim vai. Agora, na segunda parte da aula, a gente vai ver um pouco sobre o bundle config. Mas antes de entrar no bundle config, a gente precisa definir um pouco sobre o conceito de bundling e minification. O bundling e minification eles são duas técnicas utilizadas para otimizar a carga de páginas web. O recurso de bundling ele permite que a gente unifique diversos arquivos em um só. E o recurso de minification ele permite que a gente reduza o tamanho de um arquivo, retirando, por exemplo, os espaços em branco. O recurso de bundle do ASP.NET ele é capaz de realizar o processo de bundling e minification em arquivos CSS e JavaScript. Então, o bundle, onde fica o bundle? Ele fica aqui em app.start, bundle config. Então aqui eu vou abrir uma view aqui, vou em shared e layout. Depois, mais para frente numa aula, eu vou explicar sobre o layout do site. E tá vendo que nesse layout aqui eu estou utilizando 4 JavaScript e 2 CSS. Então imagina que eu tenho vários layouts, em cada página eu preciso carregar esses 4 JavaScript e esses 2 CSS aqui. Então eu teria que colar 6 linhas de código em cada página que eu tivesse. Seria muito trabalhoso, e principalmente se eu utilizasse mais arquivos CSS e JavaScript. Então o bundle ele resolve essa situação. Eu vou criar um bundle aqui para a gente ver como exemplo. Que quando a gente cria um projeto, o ASP.NET ele já cria uns bundles para a gente. Mas eu vou criar um nosso aqui como exemplo. Vou criar um bundle aqui de CSS. O bundle de CSS ele é um New Style Bundle. Então aqui a gente dá um caminho para ele.
acontece? Eu estou dando esse caminho aqui para ele, ó, content CSS. E aqui eu vou incluir quais os arquivos vão estar dentro desse bundle. Aqui eu vou colocar os que estão aqui mesmo. O Bootstrap e o meu CSS do site, certo? Agora eu vou criar um bundle para o JavaScript. O bundle do JavaScript é um new script bundle. Então eu vou dar um caminho para ele também. O caminho dele que eu vou dar vai ser scripts script. Então eu vou incluir aqueles JavaScript que a gente está utilizando. Então aqui eu criei nosso bundle. Vou apagar esses outros aqui. Então ele vai estar apenas criado. Eu vou compilar o projeto aqui. Faltou um ponto e vírgula aqui, né? Vou compilar o projeto sem carregar o bundle primeiramente. Dá um F12 aqui para entrar no modo de desenvolvedor. Vou carregar a página de novo. Vou aqui agrupar pelo tipo. E olha lá, ó. Que eu estou dando include nos arquivos. E que a gente vê que ele carregou. Ó. Carregou 2 CSS e 4 JavaScripts nossos. Então vou pausar agora. Eu vou apagar esses JavaScript e vou chamar pelo bundle. O bundle, quando ele é CSS, a gente chama ele de style. Style.render. E a gente passa aquele caminho que a gente criou. O caminho aqui, no caso, eu criei contents/css. E para script, a gente passa script.render. E a gente passa também aquele caminho que a gente criou para o nosso script. Então, eu vou compilar o projeto aqui de novo. Dar um F12 para entrar no modo de desenvolvedor. Vou agrupar aqui pelo tipo. Então a gente vê aqui com o bundle, a gente carregando o bundle, ele chamou nossos 4 JavaScripts e nossos 2 CSS. Ou seja, eu tinha 6 linhas de código que eu precisava carregar, agora com 2 eu carrego os mesmos arquivos. Então, antes de prosseguir com o bundle, eu vou explicar um pouco sobre o Global AJAX. Ele é um arquivo que contém códigos a serem executados em resposta a eventos a níveis de aplicação à sessão. Então, por exemplo, esse método aqui, application start, ele é executado sempre que minha aplicação inicia. E as configurações de bundle, elas ficam sempre dentro desse método application start. Então, o Global AJAX, ele fica sempre aqui na raiz do projeto. A gente pode ver ele aqui, Global AJAX, eu vou abrir ele. Então, agora vamos voltar para o bundle. Apesar de eu ter diminuído a quantidade de código, eu vou compilar o projeto aqui. Eu passei de 6 linhas, agora 7, porque eu carreguei aqui o Bootstrap, incluí o Bootstrap.me no bundle de script. Então eu diminui o número de linhas que eu tenho que usar para carregar meus arquivos, agora foi de 7 para 2.
A gente pode ver aqui, ó, vou dar F12 para entrar no modo de desenvolvedor. Vou recarregar a página. Vou agrupar aqui pelo tipo. Olha lá, ele ainda continua me carregando os 5 scripts que eu preciso e os 2 CSS. Além de diminuir a quantidade de código que eu preciso para carregar os arquivos, isso não me ajuda muito, né? E por que isso não me ajuda muito? Vamos pegar a calculadora aqui e somar o tempo que demorou para abrir os arquivos que eu preciso. Olha lá, eu tenho os meus 5 JavaScripts aqui. Olha lá, um demorou 26 segundos, o outro demorou 26 milissegundos, o outro demorou 24 milissegundos, o outro demorou 21 milissegundos, o outro demorou 26. Então aqui para abrir meus JavaScripts foram 123 milissegundos. Agora vamos ver o CSS. Lá um CSS gastou 11 e o outro 23. 11 mais 23. Então, para abrir todos os arquivos que eu preciso, eu gastei 157 milissegundos. Então, o bundle, ele tem uma alternativa que eu falei para vocês, né? Que ele faz a minificação e a unificação dos arquivos. Então, eu só preciso configurar aqui. Eu venho aqui no meu Global Ajax, dentro do método Application Start, eu venho aqui e declaro, eu pego esse bundle table aqui, dou um ponto enable optimizations nele e seto igual a true. Vou compilar o projeto, salvar e compilar o projeto aqui, e a gente vai ver o que acontece. Vou agrupar aqui. Vou atualizar a página aqui que eu não quero o arquivo vindo do cache. Cadê? Olha lá, ó. O meu CSS aqui, ele demorou 29 milissegundos. E o meu script, ele demorou 45. Então agora eu estou gastando 74 milissegundos para abrir os arquivos que eu preciso. Caiu mais da metade do tempo, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no meu CSS. Ela tá vendo o caminho dele, content/css. E aqui no meu script scripts/script. Tá vendo aqui no bundle que eu defini o caminho dele? Então, o que ele faz? Ele cria um arquivo virtual chamado script nessa pasta aqui. O mesmo vale para CSS. Ele cria um arquivo virtual CSS na pasta content. Então o que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que esse nome script ele não exista aqui dentro da pasta scripts. Se eu mudasse esse nome para, por exemplo, Bootstrap, ele não ia dar certo, porque aqui eu já tenho um arquivo chamado Bootstrap. O mesmo vale para CSS. Agora vamos dar uma olhada dentro daqueles arquivos lá. Vou aumentar aqui. Vou pegar primeiro o meu arquivo CSS, que está aqui. Ó, tá vendo meu arquivo CSS? O que ele é? Ele é a unificação dos meus CSS e eles estão minificados também. Foram removidos espaços em branco, tudo. A mesma coisa vale para o meu arquivo script. Ele é a unificação de todos aqueles 5 scripts. Eles também foram minificados, né? Os espaços em brancos foram removidos, como a gente pode ver aqui. Então, galera, essa segunda aula vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai ver sobre actions. E se você gostou do vídeo, dá um curtir aí, assine o canal, entra também lá no blog, o link vai estar na descrição do vídeo. Você também pode deixar aí nos comentários, tanto do vídeo aí como lá no blog também, sobre sugestões de temas para a gente abordar nos cursos nossos aqui. Então, até mais.